Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas. Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. Aqui só você falar. Bom dia a todos e a todas. Essa é mais uma audiência aberta da Comissão de Direitos Humanos, Direitos Sociais e do Consumidor. Quero aqui agradecer a vereadora Lia Valec, presente nessa audiência, o vereador Adriano Zago, e já conosco aqui na mesa, nesta manhã, agradecemos a presença de todas vocês, todos aqui. A audiência pública tem um importante tema para que a gente possa discutir mulheres negras, feminismo e suas lutas. Nós já estamos aqui na mesa com a Filhas de Ninja, Verônica Fraga, presente na nossa mesa, a Marli Anastácio, do Comitê Impulsor das Mulheres Negras, ex-superintendente da Igualdade Racial e da Mulher, a Marisa, do Grucom, e assim que a Marisa utilizar a palavra, ela fala também o significado do Grucom. Convidamos as pessoas que estão chegando para que possam fazer parte aqui do nosso plenário. Venha para cá, por favor, fique à vontade. Alessandra Fabiano, do Movimento Conexão Melanina e Mulheres Negras, movem aqui, movem a terra. Sagrada Ancestral Babi Andressa, já na nossa mesa. E a Suelen, que é Noman Black, de Uberlândia e região, presente também aqui, já na nossa mesa. Já agradeço a todas vocês. E a assessora do meu amigo vereador Ronaldo Tanus, a Samanta, já está conosco aqui também na mesa, agradeço a presença de vocês, viu, Samanta? E eu passo a palavra para o vereador Adriano Zago, para que ele possa fazer aí um agradecimento a todos vocês, em nome aqui da nossa comissão. Vai utilizar a tribuna.
Som. Com a palavra, o vereador Adriano Zago. Excelentíssima senhora presidenta desta comissão, vereadora Lisa Prado, em seu nome eu quero cumprimentar toda a mesa, as pessoas aqui presentes que dispensaram o seu tempo nesta manhã para que discutamos esse importante tema. Nos mandatos passados, vereadora Lisa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, que fui por 12 anos seguidos, nós tivemos alguns encontros como esse. E eu sempre alerto ou observo que, mais do que meros discursos de retórica, nós precisamos verdadeiramente de ações efetivas para que diminuamos, quiçá, acabemos com a desigualdade entre as mulheres e principalmente as mulheres negras, que é de fato a mais cruel das injustiças sociais no nosso Brasil. Números nós temos aos montes que comprovam essa desigualdade. Somos exemplo disso em Uberlândia, exemplo negativo, diga-se de passagem. É só você olhar as estruturas de poder da nossa cidade que isso se comprova. Então, a gente, certa feita, fez uma audiência nessa casa em que nós debatimos sobre o racismo estrutural, né? A falta de condições para essa população. Então, refletir sobre essa realidade não é só sobre culpar, mas sobre reconhecer e agir. E tenha em nós, representantes dessa casa, este compromisso. Então, vereadora Lisa, que desta audiência possa sair encaminhamentos diante das demandas que porventura serão apresentadas aqui e que possamos cobrar, juntamente com o poder público, ações concretas para essas pessoas por uma questão de direito e não de favor. Obrigado. Eu quero agradecer ao vereador Adriano, à vereadora Lia, às autoridades aqui presentes, às nossas convidadas. Está na nossa mesa também minha amiga e uma pessoa muito importante nessa casa, para essa cidade, para esta casa, Conceição Leal, uma das fundadoras da Fundação Palmares. Muito obrigada, viu, Conceição, pela sua presença. Eu passo a palavra agora para a Andresa, que é guardiã dos saberes ancestrais, para que ela possa fazer a abertura, em nome de todas as nossas autoridades que compõem essa mesa, da audiência desta manhã. Com a palavra, Andresa, guardiã dos saberes ancestrais. Bom dia a todos. Uma excelente quinta-feira para nós. Meu nome é Andresa, sou comunicadora cultural, guardiã de saberes ancestrais. E é uma honra estar aqui representando, guardiando, dentro da nossa ancestralidade, espiritualidade, honrando quem nós somos. Porque, antes de tudo, para nós estarmos aqui, é graças aos nossos ancestrais. Então, eu honro, saúdo e peço licença com humildade e respeito. Peço licença e honra às autoridades que aqui se encontram, as mulheres lideranças que estão à frente de seus movimentos. Gratidão, minha querida Verônica, pelo carinho e pelo convite. Dentro de uma comunidade, dentro de uma aldeia, nós falamos sobre política ancestral. Para tudo que aconteça democraticamente, dentro dos seus respeitos, a gente honra
a política ancestral. A política ancestral, dentre de tudo, aliás, ela é que nos dá caminho de pertencimento. Ela que nos dá caminho de escolhas. A escolha com respeito dentro de nós, dentro da nossa casa, da nossa família e da sociedade que ali vive. Tem um rezo que eu gosto muito de usar nas aberturas dos meus trabalhos em roda, que chama Hagilalanga. É um rezo em Xhosa, que fala dentro da comunidade Banto, na África Austral. Eu peço licença para me poder entrar. Eu peço licença para a comunicação e o saber vir até a mim. Porque o saber, ele não está apenas no diploma ou no certificado. Ele está na oralidade da terra, nos saberes das mais velhas, nos saberes das grandes mães e das mais velhas. Para a gente estar aqui nesta luta, desde então, é graças às mais velhas, os mais antigos, os grandes reis, sacerdotes, os filósofos pretos, porque o primeiro filósofo foi descoberto em África. Ou seja, ele não foi descoberto, surgiu de África. Os filósofos gregos iam para Kemet estudar. E assim, então, aconteceu o epistemicídio, o silenciamento. Não é nem tanto o apagamento, porque quem criou não pode ser apagado. Mas sim, foi silenciado todas as nossas descobertas, ciência, legados e estudos. Senhora, vir entrar, se não tô, onde era vou, senhora vou, cavavo, we champe, sou entrar, we champe, sou era nar entrar. Todo mundo fecha os olhos, respira fundo. Se desarma, se desprendeu um pouco do mundo lá fora. Aqui vai acontecer política, mas a política, ela pode ser boa. Ah, Andresa, você é esperançosa? Sou. Tudo que tem legado com respeito, carinho e humildade, a gente consegue. Aguilalanga seve pulumancane. Licença para chegar,
licença para falar, licença para rezar. Um bom dia para nós. Axé. Obrigada. Eu passo a palavra agora para que possa utilizar da nossa tribuna. E dos pontos mais importantes do trabalho desta manhã, que essa comissão, ela entende que tem que se discutir o extermínio de mulheres negras, a invisibilidade do trabalho das mulheres negras, as dificuldades e a luta e os desafios, portanto, que seja um dia que a gente possa ter a nossa voz ecoada em todo o canto dessa cidade. Então, eu passo a palavra agora para que a Verônica, ela possa utilizar, a Verônica Fraga possa utilizar a palavra neste momento, a tribuna neste momento, para que toda a nossa cidade possa ouvir, não numa data específica, mas uma luta diária, permanente, persistente. Portanto, com a palavra, Verônica. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Peço licença aos que foram, aos que estão presentes, para aqueles que ainda virão. Hoje não é um dia comum. Hoje, nessa Casa Legislativa, ecoam vozes que por séculos foram silenciadas. Hoje não pedimos espaço, ocupamos. E fazemos isso com respeito, diálogo e compromisso. Por isso, iniciando, saudando esta mesa, de forma especial, a vereadora Lisa, por ter aceitado de primeira mão estar fazendo essa audiência conosco, a vereadora delegada Lia, por estar aqui presente, o vereador Adriano Zago, por estar aqui presente, para que possa acontecer o que deve ser. Pedindo do movimento Filhas de Nizinga, Nizinga foi uma rainha que não abaixou nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Nizinga foi uma mulher que lutou pelo seu povo. Nada mais justo do que um movimento chamado Filhas de Nizinga, porque somos filhas da rainha. Então, quando pedi para a Lisa marcar essa audiência, foi pelas filhas de Nizinga, as rainhas que ainda vivem e habitam dentro de nós para guerrear aquela guerra que é silenciada durante anos. Fez dessa audiência pública uma realidade. Aqui a nossa escuta, abertura foram fundamentais para que esse espaço fosse possível. Saúdo também cada companheira e companheiro que compõe essa mesa e todos que se fazem presente, movimentos sociais, liderança, militância e comunidade. Com a força das nossas ancestrais, a sabedoria das que vieram, antes e o compromisso com as que virão, abrimos essa audiência pública em nome das mulheres negras, do feminismo negro e das nossas lutas. Falo como filha de Nizinga, como mulher negra que não se curva, como corpo político, espiritual e coletivo. Falo carregando em mim as dores e as potências das que foram negadas, esquecidas e apagadas, mas que jamais deixaram de resistir. O racismo nos fere, o sexismo nos invisibiliza, a negligência do Estado nos mata. Mas aqui estamos, com resiliência, força, e não vamos parar. Falo carregando em mim as dores e as potências das que foram negadas, esquecidas, mas jamais deixaram de resistir. O racismo não se deve continuar. É com profunda honra que saúdo as mulheres de movimentos que hoje estão nessa audiência. Esses movimentos representam não apenas resistência, representam proposição, construção e enfrentamento real da desigualdade. Carregam em seus corpos ações, falas à urgência de um outro mundo possível, onde equidade racial e justiça de gênero sejam pilares inegociáveis. Esta audiência pública é um marco, é denúncia, é memória, é construção, mas, acima de tudo, é um espaço de diálogo e proposição. Proposições políticas públicas que enxergam e enfrentam a seriedade, a realidade das mulheres negras, que saúda e, muitas vezes, não nos acolhe. Na educação que não nos contempla, na política que insiste em nos marginalizar, e numa sociedade que teima em não reconhecer nosso protagonismo. Isso é um texto todo bonito para falar em nome do movimento Filhas de Nizinga, em nome de movimentos das mulheres negras. Mas só que a nossa realidade não é bonita, porque enquanto mulheres negras sofrem, choram, derramam seu sangue pelo racismo, pelo sexismo, pela falta de estrutura política, aqui nos encontramos. Essa audiência foi colocada para todos os vereadores verem, mas nem todos aqui estão presentes.
Nessa casa tem representante, tem mulheres negras, mas que virou as costas quando eu fui chamar. Aqui nessa casa, muitos se vão, mas poucos ficam, porque se curva nas políticas que não foram feitas para nós. Usa o nosso nome para aparecer, usa o nosso movimento para conseguir voto, mas no final das contas, as políticas públicas são silenciadas, porque não faz diferença, é menos um preto, menos uma preta na rua. Nossa história é negada em escolas, aonde os nossos jovens aprendem o que é ser preto, o que é ser negro e o que é perder sua identidade. Aonde mulheres negras têm que ficar se machucando, se maltratando, alisando o seu cabelo, diminuindo o seu nariz, escondendo a sua testa ou até mesmo a sua pele. Aonde as mulheres negras só entram como empregada para servir café, mas não é reconhecida como empreendedoras, não é conhecida como luta. Aonde mulheres negras têm que deixar os seus filhos sofrerem racismo, porque quando elas abrem a boca para defender os seus filhos, elas simplesmente é uma barraqueira. Aonde que mulheres negras têm que chorar em hospitais porque não pode ser atendida, porque é só uma frescura para pegar um atestado, mas não enxergam a luta das mulheres negras. Precisamos de políticas públicas para atendimento dessas mulheres, para que elas possam ser acolhidas quando chegam em hospitais, que sejam atendidas com honra e dignidade, e não com negligência médica. Precisamos de políticas públicas onde os pais negros podem deixar os seus filhos com segurança, sem correr o risco deles sofrerem racismo dentro mesmo da escola. Sim, não sou contra nenhum servidor público, mas eu sou a favor da verdade. E aonde algo acontece de errado, nós mulheres, nós movimentos, temos que levantar uma pelas outras. Então, aqui nessa audiência pública, pedimos leis, pedimos voz, pedimos vezes. Pedimos para que os nossos filhos não morram nas ruas só porque a sua pele é mais escura. Pedimos que as nossas mulheres, as nossas amigas, que elas não são negligenciadas só pela cor das suas peles. Somos muito mais, somos raiz, somos ancestralidade, somos força. Somos força que vem das nossas. Muitas morreram para que hoje possamos falar. Muitas, infelizmente, ainda morrerão para que alguma coisa possa ser feita. Então, aqui pedimos que essa casa ouça as nossas vozes, que essa casa faça valer a nossa vez, a nossa voz, a nossa história e os nossos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Quero aqui agradecer também a presença da Meire Ivone, lá do bairro Patrimônio, viu, Meire Ivone, por toda a sua luta. Muito obrigada, minha querida. Você ilumina esse espaço. Eu passo a palavra agora para a Marli Anastácio, que ela vai falar aqui da mesa mesmo, do Comitê Impulsor de Mulheres Negras, ex-superintendente da Igualdade Racial e da Mulher, para que ela possa utilizar deste momento da palavra. Já está funcionando? Já. Vai dar Bom dia a todos e todas. Antes de qualquer palavra, peço licença e saudo com reverência as nossas ancestralidades, aquelas que vieram antes de nós e abriram caminhos com coragem, fé e resistência, que a força de Dandara, de Teresa de Benguela, das Iorixás, das mães pretas, das quilombolas, das mulheres de axé, das trabalhadoras domésticas e de tantas outras, esteja presente em cada palavra, em cada escuta e em cada encaminhamento construído neste espaço. Quero cumprimentar a mesa, em nome da nossa grande Conceição Leal, a nossa vereadora Lisa Prado, a nossa vereadora delegada doutora Lia, o vereador Adriano Zago e todas as nossas companheiras, em nome também da nossa querida Gláucia Matos Adanique, companheira que está ali do nosso lado, na Marcha das Mulheres Negras, e eu estou aqui representando o Comitê Impulsor da Marcha das Mulheres, e quero dizer que esse momento não seja apenas um momento simbólico, mas que ele seja um momento político
histórico e transformador. Minhas irmãs, companheiras de caminhada, Lindinha, Merivone, Alessandra, militantes e aliadas, nós estamos aqui reunidas não apenas para lembrar, mas para reafirmar que nós somos força que move a história. Hoje falamos alto e em uníssono, lembramos a potência da mulher negra brasileira e uberlandense, caribenha, construindo mais um capítulo da nossa luta com dignidade, consciência e coragem. A Marcha Nacional das Mulheres Negras não surgiu do acaso. Ela é o resultado de séculos de resistência, desde os quilombos, os terreiros, as comunidades de base, as periferias, os movimentos sociais. Em 2015, mais de 50 mil mulheres negras de todo o país ocuparam Brasília, com um grito coletivo contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Aquele momento foi um marco. Ali, com os pés na rua e a ancestralidade no nosso coração, nós não aceitaremos mais a invisibilidade, a exploração e nem a exclusão. A Marcha Nacional das Mulheres Negras é um espaço de construção política, autônoma, feminista, antirracista e anticapitalista. Ela se alimenta da nossa diversidade e nos convoca à unidade, unir quilombolas, urbanas, ribeirinhas, indígenas, LGBTs, QI+, trabalhadoras domésticas, jovens, idosas. É isso que nos fortalece e é nesse espírito que estamos aqui construindo a próxima edição da Marcha das Mulheres Negras em 2025, rumo aos 10 anos do nosso maior ato político. Mas essa história se fortalece, se renova todos os anos com a chegada do Júlio das Pretas. Criado em 2013 pelo Instituto Odara, o Júlio das Pretas é o nosso calendário político, um mês inteiro dedicado à visibilidade da luta das mulheres negras da América Latina e do Caribe. Com um marco simbólico do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana. E aqui em Uberlândia, nós temos o marco, do Dia da Mulher Negra, que nós vamos agora, dia 25, comemorar, junto com todas nós, mulheres negras. É denúncia, formação, articulação e ação. É nesse mês que dizemos em alto e bom som: nossas vidas importam, nossa voz tem poder e nossa presença é revolucionária. Os nossos objetivos, eles são claros. Estamos aqui para consolidar a luta das mulheres negras como projeto político de transformação social, fortalecer a organização autônoma das mulheres negras em todos os territórios, incidir nas políticas públicas com recorte de raça, gênero e classe, denunciar o genocídio da juventude negra, o feminicídio e a violência estatal, defender o bem viver como alternativa ao modelo capitalista e racista que nos oprime, construir de forma coletiva e interseccional a Marcha Nacional de 2025 com ampla mobilização nos estados. Quero concluir reafirmando: nossa marcha não é só um evento, é um movimento de vida. Enquanto houver racismo, enquanto houver machismo,
Enquanto houver nossos corpos forem alvo de violência, nós marcharemos. Marcharemos com o tambor da ancestralidade, com os olhos no futuro e os pés firmes no chão. E neste momento, faço um apelo firme aos legislativos dessa cidade. Em especial, acompanho aí todo o trabalho do nosso prefeito Paulo Sérgio Ferreira, para que ele reconheça a grandeza e a urgência dessa mobilização. A luta das mulheres negras é uma causa de toda a nossa sociedade, prefeito Paulo Sérgio. E, por isso, solicitamos o seu apoio financeiro e institucional de Uberlândia para garantir nossa participação ativa na Marcha Nacional das Mulheres Negras em Brasília, novembro de 2025. Esse apoio, seu apoio, Paulo Sérgio, será um gesto concreto de compromisso com a equidade, a justiça e a democracia. Viva o Júlio das Pretas, viva a Marcha das Mulheres Negras, viva cada mulher preta que ousa existir na cidade de Uberlândia com dignidade. Axé, a luta vai continuar e nós queremos o seu apoio. É isso, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da nossa sociedade se movimenta com ela. Portanto, eu passo a palavra agora para que a Conceição Leal, que é essa militante histórica da nossa cidade, que eu tenho orgulho de ser uma grande amiga, eu me sinto honrada de poder compartilhar desta mesa com você neste momento, que Conceição, ela possa, uma da fundadora da Fundação dos Palmares, utilizar a palavra neste momento. Prontinho. Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui. Júlio das Pretas, Dia Internacional das Mulheres Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, cumprimentar a mesa na pessoa das vereadoras Lisa Prado, delegada Lia. Também esteve aqui o vereador Adriano Zago, o Ney Machado e o Ivanir, do gabinete do vereador Ronaldo. Gostaria de cumprimentar todas as minhas companheiras, tanto as históricas da luta para a construção, não só nessa cidade, nesse estado e nesse país, do avanço do movimento negro como militante, 60 anos. Eu gostaria de falar um pouco sobre Teresa de Benguela. A importância da líder Teresa de Benguela, mulher de Zé Piolho. Após a morte do Zé Piolho, ela assume o quilombo, que era chamado o Quilombo do Piolho, e agora, com a liderança de Teresa de Benguela, passa a ser chamado de Quariterê, situado na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. Ela lidera a resistência contra o governo escravagista, além de coordenar interesses e ações voltadas à economia politicamente de proteção aos povos negros. O Quilombo do Piolho, também chamado, foi uma importante comunidade de resistência.
Ali viviam não só escravizados, negros que conseguiam fugir, como também indígenas, brancos, pobres e mestiços. O quilombo plantava arroz, mandioca, milho e etc. De uma certa forma, ele era uma sustentação para a colônia, porque, além da sobrevivência do quilombo, ainda comercializavam, dando um exemplo de empreendedorismo nesta nação. Convivia no quilombo, segundo a história que os livros didáticos não contam, os pesquisadores, 79 homens, 30 indígenas, mulheres e crianças. Aí não tem o número, né, nessas pesquisas oficiais. Estas histórias nos livros didáticos não contam pelo perverso racismo que existe na sociedade brasileira. Cumprimentar esses companheiros, a Verônica, muito obrigada por esse evento, porque para tomar café, para bater papo, nós temos o vizinho, nós temos a família e nós temos os amigos. É interessante que possamos criar, Verônica, esses eventos para criarmos políticas públicas e ações afirmativas. Nós estamos com um problema seríssimo nessa nação. Nós estamos com o extermínio da juventude negra. Nós estamos com o feminicídio, o IBGE, o IPEA, o número de suicidas que aumentou dentro da comunidade com jovens negros. Não é possível que nós vamos dizer, como eu ouço, nós estamos arrumando o caminho já foi arrumado. Nós avançamos, pouco, mas avançamos. Criamos espaços na academia, criamos espaço na política, criamos espaço na cultura. Aliás, a nossa cultura hoje, vereadora Liz, é tão respeitada que até o prato em que o senhor jogava o pé, o beiço, o nosso povo, com a sua inteligência brilhante, faz a feijoada, que hoje é um prato de exportação nesse país, conhecida em todo o mundo. Nós temos que deixar só de copiar a palavra. Por exemplo, quando nós, do Movimento Negro Nacional, fundamos na educação a 10.639, e Uberlândia é o único município do Brasil que tem aqui nesta casa, na sua lei orgânica, o ensino dos negros na África e no Brasil, nas escolas públicas e privadas. Isto foi nos anos 80, que já começava a se discutir. Ah, essa é da sua geração, Conceição? Sueli Carneiro, Cida Bento, etc., etc., Benedita da Silva e outros que já não estão entre nós. Não! Esta é a Frente Negra exterminada por Getúlio Vargas em 1933, que já tinha o sonho da liberdade maior e de dar caminhos para essa liberdade. É necessário que, quando nós vimos que da educação
o bullying, a ofensa à criança negra, nós pensamos em colocar em prática aqueles pensamentos da Frente Negra em 33, está aí a 10.639. Está aí todas as leis que nós ajudamos. A Lei Caó foi tudo sob pressão. Nem a esquerda, nem a direita nunca nos deu nada. E nós conseguimos tirar Zumbi do livro dos racistas dessa nação e colocá-lo no Panteão Nacional. Nós conseguimos fazer uma articulação, aí eu já era assessora de Benedita, já estava em Brasília, com Caó, e na pressão passa-se a ser crime o racismo. Nós conseguimos, mas era pensado. Por exemplo, nós estamos com urgência. Essa lei Maria da Penha tem que ser revista. A mulher vai e faz a denúncia. É claro que o Estado não tem um homem para seguir e proteger a vítima. E, às vezes, morre muito mais rápido que o calendário, porque no ódio, na raiva, não consegue deixá-lo lá na cadeia, ele sai e mata. E, para a tristeza nossa, Minas Gerais é um dos estados com maior número de feminicídio. E 70%, isso não é falácia, não, é pesquisa, são as mulheres negras que vão embora. As mulheres pretas dessa nação são discriminadas por gênero, por etnia e por classe econômica. Elas são preta, pobre e recebe com toda humildade, vai tratar das suas famílias. As companheiras vão ser chefe de família, trabalham e mandam suas crianças para a escola, porque elas sabem que é na educação que está a liberdade. É a porta, é a educação. Eu cumprimento todos os eventos, todas as mulheres que saem para dizer que estão lutando e que lutam, de alguma forma, contra o racismo. Eu até quero convidá-los para o Chá das Pretas, dia 24 e 25. Estará aí a grande líder mineira, cientista política, Diva Moreira. Ela vem para uma palestra e eu conto com a presença de todos vocês. Dia 23, a companheira Alessandra Fabrini também coordena um evento, o qual eu estou muito feliz, está sendo homenageada minha neta, casada com meu neta, Maju, muito obrigada, que é no dia 23, com um baile fantástico. Porque é necessário o lazer. Agora, é necessário que se una o lazer às coisas úteis, necessárias e à criação, porque nós estamos indo embora. Bené com 82, Conceição Leal com 76, Sueli Carneiro com 70 e quantos. É vocês, jovens, que têm que marchar com esse bastão. E a política contra o racismo, ela é diuturna, ela é dia e noite. Portanto, peguemos o exemplo de Teresa de Benguela. Peguemos o exemplo da companheira Verônica, que tem a coragem de convidar suas companheiras, está num espaço público tão importante, que é um espaço nosso, que é a Câmara Municipal de Uberlândia, e ainda tendo aliados, os edis, aliados, os nossos vereadores. Parabéns aos organizadores, meus agradecimentos de terem me convidado para estar aqui. Salve todas a nossa ancestralidade, que deram a vida para que pudéssemos estar aqui. Salve a luta do movimento negro,
que tem realizado um papel de pressionar o Estado, avançou, mas pouco. Nós queremos espaço, nós queremos ser respeitados, não nos tire a nossa dignidade. E deixa-nos viver, não nos tire a vida. Que a sociedade entenda que nós somos vítima desse processo. E como vítima desse processo, nós os vitimizados, junto com os brancos aliados, a nossa luta não é contra branco, a nossa luta é contra o racismo. Nós queremos todos empenhados nessa luta para que possamos fazer uma sociedade mais justa, mais igual e mais humana. Desculpem pela tolerância de terem me ouvido. Obrigada. Obrigada, Conceição Leal. Eu passo a palavra, e já caminhando para o encerramento, eu passo a palavra para a minha amiga Alessandra Fabiani, do movimento Conexão Melanina e Mulheres Negras Movem a Terra, e logo depois nós passamos para Marisa, do Grucom. Bom dia a todos, bom dia à mesa, vereadora Lisa Prado. Peço licença a todos os nossos ancestrais para poder estar aqui nessa manhã muito especial, mas que eu gostaria que essa casa estivesse cheia de mulheres negras, cheia dos nossos vereadores, cheia da nossa população, para entender e poder estar conosco nessa audiência onde que nós vamos estar falando, nós estamos falando aqui desde o início, sobre todas as lutas de nós, mulheres negras. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a Câmara Municipal e a Comissão dos Direitos Humanos e Sociais do Consumidor, o Movimento Nigzinha e todas as pessoas presentes. É com o coração cheio de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de esperança, que subo nessa tribuna em nome do meu coletivo, Conexão Melanina, e também do Projeto Negras, Mulheres Negras que Movem a Terra, que não aceitaram mais o silêncio como resposta, que entenderam que o nosso lugar é onde quisemos sim estar, mas, acima de tudo, onde somos respeitadas, ouvidas e lembradas. Falar de mulheres negras, feminismos e suas lutas é olhar para a história desse país de coragem de quem conhece a dor, mas escolhe transformar essa dor em ação, em denúncia e em afeto político. Como disse Leila Gonzalez, uma das maiores intelectuais que o Brasil já teve, o racismo é um sistema de poder e é preciso enfrentá-lo como uma consciência crítica de uma raça de classe e gênero. É exatamente essa interseção que nos atravessa. Ser mulher negra no Brasil é ser interpelada o tempo todo por uma sociedade que insiste em nos inviabilizar. É caminhar com os olhos atentos, o corpo em alerta e o coração cheio de ancestralidade. É carregar, ao mesmo tempo, o peso do racismo e do machismo. E, mesmo assim, continuar sustentando as comunidades, educando filhos, criando redes, gerando renda, cuidando dos nossos e de quem mais precisar. Nos dados, somos estatísticas de desigualdade. Somos a maioria entre mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Temos os menores salários, mesmo sendo as que mais empreendem nesse país. Sofremos mais violência obstétrica, morremos mais cedo, somos alvo da violência institucional e da negligência, e principalmente da exclusão. Mas esses dados não contam tudo. Eles não contam que somos as que mais se organizam coletivamente, como no Conexão Melanina, onde criamos ponte para o crescimento pessoal, econômico e político das mulheres negras. Eles não contam que somos as que mais sonham em coletivo, mesmo quando a realidade nos tenta esmagar.
Eles não contam que somos sementes de futuro, mesmo quando o presente insiste em nos negar. Como disse o Eli Carneiro, outra gigante que nos inspira, a nossa luta é pela humanização da mulher negra, pelo direito à existência plena, porque o racismo nos desumaniza e o feminismo negro nos devolve e nos devolve a nós mesmas. Não podemos falar de feminismo sem falar de racismo. Não podemos lutar por equidade de gênero ignorando que as mulheres negras estão sempre na base de uma pirâmide social. É por isso que o feminismo negro é urgente, porque ele fala do chão em que pisamos, dos corpos que habitamos e da estrutura que nos atravessa. E quando falamos de políticas públicas, estamos falando de sobrevivência, mas também de possibilidade de florescer. Precisamos de programas que reconheçam e valorizem o empreendedorismo negro feminino, na qual é uma luta ferrenha minha e de todos os meus projetos. Acesso digno à saúde reprodutiva e mental para as mulheres negras. Formação política e cidadã nas periferias. Segurança para as que são lideranças em todos os seus territórios. Apoio a mães solos que sustentam seus filhos sozinhas e resistem todos os dias. Não podemos continuar construindo políticas públicas neutras, pois a neutralidade nesse país sempre favoreceu os mesmos de sempre. Precisamos de políticas que olhem para nós, mulheres negras, com sinceridade de quem entende que não há justiça sem justiça racial. Como diz Angela Davis, que tanto nos guia, quando uma mulher negra movimenta, toda a estrutura da sociedade movimenta com ela. Nós, do Conexão Melanina e do projeto Mulheres Negras que Movem a Terra, temos feito esse movimento com coragem, com afeto e com propósito. Somos parte dessa estrutura que insiste em mudar por dentro e por fora. Somos ponte, somos rede, somos ancestralidade que dança no presente e planta o amanhã. Eu finalizo com um pedido que é também um compromisso, que essa audiência pública não se encerre em si mesma, que ela seja um marco, um ponto de partida para ações concretas, contínuas e com orçamento real, que garantam dignidade às mulheres negras nessa cidade e em todo o nosso país. Que as nossas histórias não sirvam apenas para comover, mas para mobilizar. Que não sejamos apenas lembradas no dia 25 de julho ou no dia 20 de novembro, mas em todas as agendas que pensam no futuro. Porque, enquanto uma mulher negra for esquecida, todas as políticas estarão incompletas. E nós não aceitaremos mais o esquecimento como lugar. Muito obrigada mesmo pela essa oportunidade de estar aqui e dizer que o Conexão Melanina está sempre fazendo um movimento de, sim, irmos buscar essas mulheres nos quartinhos dos fundos que elas viveram durante todo esse tempo, levando elas para os lugares onde elas merecem estar, nos cafés, nos melhores restaurantes, porque nós temos muitas mulheres formadas, cientistas, médicas, que não têm voz. E o Conexão Melanina e o projeto Mulheres Negras que Movem a Terra é para colocar elas na visibilidade, para que elas possam estar no futuro sentadas aqui, para poder falarmos de políticas para nós, mulheres negras. Não ficarmos somente em palavras, porque quando nós fazemos nossas ações em cafés, em meet-ups, em rodas de conversa, é justamente para trazê-las para a sala de estar, aonde nós devemos estar. E nós só vamos conseguir políticas públicas decentes para as mulheres negras a partir do momento que todas nós nos levantarmos e falarmos que nós somos e pertencemos a esse país, e a política tem que ser feita para todas nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Quero agradecer meu amigo jornalista, militante do Movimento Negro, Caíme. Muito obrigada pela sua presença. E Yara do Congado, Yara da Estrela Guia, muito obrigada por todo o apoio que você dá à cultura. Quero também passar a palavra agora para a Marisa do Grucom, para que ela possa também nos blindar com
com a sua luta, com a sua palavra, com o seu exemplo, e que sabe da dificuldade que é para poder colocar na pauta política essa luta que é permanente. Bom dia, paz e bem. Eu sou Marisa, sou representante do GRUCON, Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia, grupo fundado em 1988. Este ano de 2025, estamos completando 40 anos de fundação. Esse grupo é o segundo grupo de movimento fundado em Uberlândia. E, atualmente, somos o grupo de movimento mais antigo de Uberlândia. É uma alegria estarmos aqui, né, presente nessa tribuna. Agradeço o convite da Verônica, saúdo toda a mesa, todos aqui presentes. É uma alegria estarmos aqui presentes. GRUCON já tivemos inúmeras vezes presente aqui nessa casa. Com muita alegria, hoje, aqui novamente presente. O GRUCON objetiva, a gente trabalha muito com a questão da cultura e com o combate do racismo, tanto estrutural como institucional. Eu queria falar um pouquinho da questão do impacto do racismo e sexismo no Brasil. Segundo a pesquisa realizada em junho de 2023, no período da pandemia, uma revista chamada Ambiente, ela mostra que, os estudos, né, acadêmicos, mostram que as mulheres vítimas de racismos, as mulheres pretas, desenvolvem transtornos, ansiedade, autoestima, depressão e saúde mental. Então, podemos analisar que quão grave é a questão do racismo, tanto estrutural, tanto institucional, o que provoca em nós, mulheres pretas, né, a saúde mental. Isso provoca um desastre em nós, né? Então, eu gostaria de deixar registrado aqui a questão do racismo, da preocupação desse combate, porque tanto que ele afeta a nossa vida das mulheres. E nós possamos ter mais visibilidade, porque nós somos invisíveis, e isso começa desde a infância, e isso começa principalmente nas escolas. Então, o meu recado é que nós possamos ser conscientes e trabalhar contra a questão do racismo, tanto institucional, para que nós possamos ter uma vida mais saudável. Obrigada. Axé. Pela sua presença. Bom dia, meu nome é Suelen Cesário, filha de Fernanda Domingos Mateus Cesário, neta de Sinira Domingos Mateus e Divina de Souza Cesário. Sou representante do movimento Homon Black, coordenado pela doutora Edilaine Silva. Sou vice-presidente do Instituto Raio de Sol. Estou nessa bancada hoje para representar milhares de mulheres que são silenciadas, caladas e desvalorizadas. E hoje ainda somos as que mais morrem. Hoje ainda somos as que são mais assassinadas. O feminicídio, ele tem cor, ele tem endereço. E eu peço hoje a essa casa 1 minuto de silêncio em nome dessas mulheres.
Agradeço a essa casa, a essa bancada maravilhosa de mulheres que estão aqui para representarem as nossas lutas, as nossas fragilidades. O Woman Black é um grupo composto por 156 mulheres que está à frente a lutas e deveres. E, como nós sabemos, nosso tempo está limitado, e para não infringir mais o tempo, eu agradeço a oportunidade. Eu sou autora da lei que cria o Dia de Combate à Discriminação Racial, a data de 3 de julho, por ter referência ao Dia Nacional de Combate à Discriminação. E essa data remete à primeira lei antirracista do Brasil, de 1951, e também da lei Zumbi dos Palmares, bem como também essa importante lei que a gente discute, como discutir a discriminação racial também nas escolas.